Seja muito bem-vindo ao Dermato Papers. Aqui falamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. Eu sou Luiz Lessa. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é 6 armadilhas no manejo e diagnóstico da escabiose. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa doença super frequente, né, que nós conduzimos, não só nós, os clínicos, quem trabalha em postos de saúde da família. Então, é uma coisa extremamente frequente e que para muitos parece muito simples. Então, a gente sabe que a escabiose é uma infestação provocada pelo Sarcoptes scabiei e que isso pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer classe socioeconômica, em todo o mundo, e apesar de ser muito frequente e ser encontrado em todo lugar, muitas vezes a gente leva algumas rasteiras no manejo e diagnóstico dessa condição. Então hoje vamos alertar todos vocês o que é que a gente pode chamar atenção para vocês não caírem em algumas armadilhas na condução e no manejo da escabiose. E aí, uma coisa muito frequente é a questão do número de lesões. Muitos pacientes vêm com prurido e com poucas lesões e muitos colegas médicos se perguntam, pode ser escabiose com tão poucas lesões? O que é que você acha, Jéssica? Pois é, eu acho que muitas vezes o diagnóstico não é dado justamente por isso. A escabiose, quando a gente chama também de sarna clássica, ela pode ter pouquíssimas lesões. E é muito interessante porque se a gente for analisar um paciente, por exemplo, com a suspeita e for analisar a quantidade desse ácaro na pele, uma pessoa ígida que faz a sarna clássica é um paciente que vai ter de 12 a 15 ácaros só na pele. Então, muitas vezes ele não vai ter muitas lesões. Isso. E que tipo de lesão é essa, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba errando a lesão, diagnosticando outras doenças que são diagnósticos diferenciais e esquecendo um pouquinho de buscar a lesão elementar da escabiose. A gente tem o túnel, que é super conhecido, que quando a gente passa em pediatria, todo mundo fala e a gente vê. Só que ele nem sempre é tão fácil de ser encontrado, porque ele pode ter só 2 milímetros, ele pode ser muito pequenininho. Isso. E além do tamanho, né, Jéssica, o túnel é uma lesão que costuma ser recente. Isso, então nova. Tem que estar preservada para a gente conseguir visualizar. E sem dúvida, a escabiose é uma doença que cursa com muito prurido. Isso. Então, muitas vezes o paciente já escoriou e já levou o túnel embora. Então, o que a gente vai encontrar, na verdade, são outros tipos de lesões na grande maioria dos pacientes. Exatamente, que são normalmente as pápulas escoriadas. Então, normalmente são carocinhos, são lesões menores de 1 centímetro, elevadas, e que vão estar normalmente arranhadas, escoriadas. E a topografia, existem topografias mais comuns para esse tipo para a gente procurar e pesquisar no paciente. Então, a gente vai procurar na linha axilar anterior, a gente vai na região periumbilical olhar bastante, na região genital. A gente, normalmente em criança, a gente vai olhar entre os dedos das mãos. Punho é um local muito frequente também de lesões de pápulas escoriadas. Então, eu acho que a gente tem que procurar a lesão elementar e procurar a sua topografia. Somado a isso, mesmo que o paciente não tenha muitas lesões, mas tenha um prurido, que ele pode ter durante todo o dia, mas com uma piora à noite, também vai ser bem sugestivo de escabiose clássica. Então, eu acho que muitas vezes o clínico, o dermatologista tem que se basear nisso para não deixar passar uma doença que atinge de 200 a 300 milhões de pessoas, a prevalência mundial. Então, assim, é muito frequente. Então, tem que estar numa das primeiras hipóteses diagnósticas do paciente com queixa de prurido, por Isso, e até em condições de pacientes com prurido crônico, né? Não achem só que é no prurido agudo que a gente tem que considerar diagnóstico de escabiose. Escabiose, muitas vezes, é um diagnóstico meio oculto. Então, na investigação de qualquer guideline, inclusive de prurido crônico, o primeiro é excluir escabiose. Exatamente. Porque por mais que seja teoricamente simples, às vezes a gente é enganado e levado a outro diagnóstico e não considerando essa infecção como uma coisa relevante. Isso aí é fundamental. Pensar em escabiose sempre, procurar lesão clássica, procurar distribuição clássica, sintoma do prurido noturno, isso é que vai apontar para o diagnóstico. Número de lesão não é fundamental para diagnóstico, tá? E tem uma coisa interessante na topografia, é que é uma patologia que ela não tende a pegar o rosto, o couro cabeludo.
pega quando é uma criança muito pequena. Bebê lactente, um bebê né? lactente é que a gente pode ter uma escabiose. Idoso. Aí a gente realmente pode ter uma escabiose, mas normalmente é uma doença de corpo mesmo. Isso. Que a gente tem que pedir para o paciente se despir, chegar próximo, analisar e procurar essas pápulas escoriadas. Isso. Lembrar de área acral, né? Em bebê é muito comum. Sim. A área de couro cabeludo e a área acral. Então, a área interdigital de mão, de pés. O bebê, lógico, não vai dizer, tô me coçando, que ele nem fala, mas ele vai manifestar aquele prurido de alguma forma, né? Esfregando a mãozinha, o pezinho, né? Atritando uma mão na outra. Então, isso chama muita atenção. E em adultos, como você já falou, Jéssica, punho, área interdigital, pré-axilar anterior, região periumbilical, são as áreas clássicas para a gente pensar. Não esperem centenas de lesões. Podem ser 2, 3. Exatamente. Com todas as outras características que a gente falou. Pense em escabiose, não caia nessa armadilha, né, Luiz? E lembrar que a clássica é a gente procurar tem o túnel, tem as pápulas escoriadas, mas lembrar que essas lesões podem fazer vesículas, pode fazer pústulas, fazendo um padrão até de desidrose, né? Então a gente olhar as lesões da mão, dos pés da criança, eu acho que cabe bem uma inspeção bem rigorosa. Uma grande armadilha também que é comum cair, né, no manejo da escabiose é não tratar corretamente os contactantes, né? E aí a gente sempre chama a atenção. Quem deve ser considerado contactante de escabiose? A gente tem que sempre lembrar essa questão do contactante, né? Por que eu vou... Só tem uma pessoa no domicílio com sintoma, com lesão, por que é que eu vou tratar todo mundo, né? A gente tem que lembrar que o Sarcóptes, o prurido vem de uma hipersensibilidade do nosso sistema imune à presença dele. Isso. Então, nem sempre ali no primeiro dia que o Sarcóptes estiver na pele, vai produzir sintoma, né? Então, a gente tem ali 3, 4, às vezes 6 semanas até o prurido começar. Então, os familiares daquele paciente, eles muitas vezes já vão estar infestados, mas ainda não sabem. Se a gente não tratar, eles vão lá e transfere de novo para o nosso paciente, que já sensibilizado, rapidamente começa o prurido. Aí a gente fica, eita, não tratou direito, não usou, será que é uma resistência, o que será que é, o que foi aconteceu, será que é no diagnóstico? Então a gente tem que lembrar disso. Às vezes tem gente que pega e não se coça. E quem pega, às vezes, demora a começar a se coçar. Isso, existem portadores sãos. Sim. E a gente sabe que a intensidade do prurido é indivíduo dependente, né? Se o paciente for mais atópico, se for mais imunossuprimido, se tiver uma condição de manipular mais, uma barreira cutânea mais sofrida, sem dúvida ele vai ter um sintoma de coceira mais intenso. Isso. E é importante a gente lembrar de quem seria o contactante, né? O contactante não é só o familiar, que às vezes a gente cai muito, né? Tratar todos os seus familiares em casa. A gente tem que lembrar. Familiares da mesma casa, né? Porque tem gente que tem 100 pessoas na família, né? São intradomiciliares. Os contratos intradomiciliares. Só que a gente tem que lembrar também aquele fim de semana que a criança vai para casa do avô, da avó, que vai almoçar, passa a tarde, dorme na cama da avó, dorme na cama do avô, né? Só volta para casa à noite. As pessoas que trabalham na casa, que também têm contato com as pessoas em geral. Então, a gente tem que lembrar não só do intradomiciliar, mas esses outros domicílios que a pessoa pode frequentar. Isso. Além disso, Luiz, a gente tem que considerar o contato íntimo, né? Então, contato íntimo são as pessoas que convivem na mesma casa, que, né, abraçam, têm um contato direto pele a pele, ou deitam na mesma cama, ou sentam no mesmo sofá, né? Compartilham esses objetos. E também os funcionários, né? Existem muitos funcionários que trabalham em casa, que inclusive também tem intimidade com a criança ou com o adulto, né? Uma babá, um funcionário doméstico, uma faxineira, que tem toda essa intimidade dentro de uma casa e que pode também portar, né, o ácaro e participar de todo esse mecanismo de transmissibilidade. Com certeza. Então, não achem que é só familiares, não caiam nessa armadilha. Isso. Contactantes íntimos, sejam familiares da mesma casa, funcionários que tenham algum grau de intimidade e visitações esporádicas de uma criança ou de um adulto que podem participar desse mecanismo todo. E um que eu acho que a gente quase nunca lembra é o contato sexual. Isso. Então, o paciente que teve um parceiro ali 2 semanas antes, que ele até estava sem prurido ainda, precisa avisar. Por quê? Ele pode ter transmitido, depois, algum tempo depois ele tiver um novo contato e o parceiro tiver infestado, ele vai adquirir de novo. Complexo. Então, a gente tem que lembrar. Tem que lembrar. Às vezes a pessoa vai ter um certo constrangimento de dizer, estou ligando para dizer que eu estou com sarna. Mas é importante tentar
quebrar esse ciclo, essa cadeia de transmissão. E reforçando também que não precisa ter sintoma, né? Eles vão ser tratados mesmo não tendo sintomas. Como Cláudia falou, a gente tem muitos portadores sãos que têm o ácaro e não estão desenvolvendo naquele momento um quadro clínico. Então tem que tratar. A máxima que a gente vê no ambulatório é: vamos tratar você, mas é importante tratar seus familiares e contactantes. Mas o que é que o paciente diz? Mas doutora, ninguém está se coçando. Isso aí a gente já espera, né? O feedback desse tipo de frase. E a gente tem que orientar muito a necessidade real, senão aquele ciclo ali persiste, às vezes até por meses. Né? E não resolve. E além disso, né, de toda essa armadilha que a gente já desarmou, vamos para o terceiro ponto que a gente pode caminhar. Uma coisa muito importante, como o Luiz falou, a queixa de prurido é muitas vezes pela hipersensibilidade do ácaro. Então, pacientes muitas vezes são tratados e persistem com o prurido. E aí, o médico, se não tiver muita experiência, acaba retratando. Que danado é isso, que esse prurido não resolve. E aí a gente chama a atenção, cuidado com o supertratamento, né? Existem diversas outras causas de prurido no mesmo paciente com escabiose. E aí a gente tem que conduzir isso com muito cuidado. E quais são essas causas? O que é que a gente tem que pensar se o prurido persiste? Então, gente, a gente sabe que o próprio prurido da escabiose, ele fica persistente até 15 dias depois, mesmo depois do tratamento, né? O tratamento feito corretamente, tratado todos os contactantes, né? Mas aquela pessoa, ela ainda pode ficar com essa queixa durante uns 15 dias. Então, nesse caso, a gente vai ter que tratar com sintomático, né? A gente não vai ficar ali retratando a escabiose, né? Até porque o uso repetitivo, né, da permetrina no corpo ou de outra medicação pode causar uma eczematização da pele, né? E aí o paciente eczematizado vai começar a ter o prurido por conta do eczema, né? Então a gente precisa avaliar o paciente. Então são duas coisas a se pensar. Um eczema que você tem pela própria medicação que o paciente usou, né? Ou então, às vezes, um paciente que tem já previamente uma dermatite de contato, né? Uma desidrose, né? Que também tem um prurido. Então, o diagnóstico do prurido, ele é essencial para você poder realmente fazer um tratamento direcionado, né? Então, terminou o tratamento, se certificar que foi bem tratado, né? Ver se realmente todos os contactantes foram tratados. E aí, você vai pesquisar ali qual é realmente a causa, né? Se for um eczema, hidratar a pele, ver um corticoide, né? Tópico, né? Para ver se o paciente vai melhorar e ver também se o paciente tem alguma infecção secundária, né? Porque normalmente essas lesões, como tem muito prurido, né? O paciente ele faz muita escoriação, é bem comum, né? Fazer infecção secundária que também precisa ser tratada. Então a gente precisa realmente dar o diagnóstico para poder direcionar o tratamento. Uma coisa muito comum, né? O paciente, às vezes, que já teve escabiose, muitas vezes vai diretamente numa farmácia ou tenta se automedicar. E é extremamente comum o uso de sabonetes, teoricamente ditos como escabicidas, que a gente sabe que na prática médica estão completamente proscritos. Eles acabam atrapalhando mais do que ajudando. Eles têm um poder de irritação local muito grande e acabam aumentando o prurido e não ajudando em absolutamente nada no tratamento da escabiose. Não, e fora os pacientes que adoram as plantinhas, né? Não. Aroeira, né? Todas aquelas coisas que o pessoal coloca na pele, que acaba eczematizando também, né? A cultura popular muitas vezes é sábia, mas muitas vezes atrapalha, né? Principalmente na pele, né? Então, muitos já acabam lavando a área afetada com sabão amarelo, colocando cozimentos de ervas, além de alguns sabonetes antibacterianos que também não estão indicados, né? Que existem inúmeros no mercado, e esses irritativos. Então, isso acaba contribuindo para a pele seca, para o eczema, e o paciente volta se coçando e lá vai o médico, tome ivermectina e permetrina, e não é isso a causa do prurido, né? Então, o exame físico é fundamental, perceber muito o perfil do paciente de risco. Então, o paciente que já é idoso, que tem escabiose, naturalmente ele já tem uma xerose pela própria idade, ele usa uma série de medicações que contribuem para a pele seca, então, naturalmente é um paciente que vai irritar a pele com mais facilidade. Então, se você visualiza isso no exame físico, já prescreve um antihistamínico, um hidratante, já deixa, se necessário, um corticoide de média e alta potência para as áreas persistentes de prurido. Isso tudo vai facilitar, né, a condução da escabiose e o sintoma do próprio paciente.
E eu acho que a gente tem que reavaliar o paciente. Eu acho que é muito, muito comum a gente prescrever, passar o tratamento, às vezes não dar várias orientações que são importantes, que fazem com que o tratamento seja eficaz. E eu acho que a gente pode marcar para esse paciente retornar, para a gente descartar que eczematizou, ver como é que tá e não simplesmente só tratar. Que eu acho que a gente vai... Porque às vezes o paciente acha que não resolveu e vai procurar uma outra opinião. E aí o outro colega vai retratar. Então, você mesmo reavaliar. Trazer o paciente para você poder reavaliar. Isso é uma armadilha tão grande que eu acho que é uma coisa que exemplifica que às vezes o paciente vem eczematizado e impetiginado, aí a gente trata, aí ele volta dizendo que ainda tá com prurido e aí quando a gente vê é escabiose. Tava tão eczematizado, tão impetiginado que a gente não conseguia ver as lesões clássicas. Então, realmente, é uma armadilha. A gente pode se perder nessa condução. Então, tem que lembrar, né? O tratamento da escabiose, da impetiginização, da eczematização. Isso, eu digo, a ordem pode mudar, né? A gente pode tratar a escabiose e o prurido persistir porque fez infecção secundária ou eczema, ou o contrário. Isso. Chega o paciente com a pele completamente irritada, né? Com pústula, com infecção e tal, aquela bagunça. Eu digo, por onde vamos começar? Tem coisas superpostas. Isso. Vamos tirar para ver o que é que tem de base. Isso a gente faz muito. E isso eu entendo que é difícil para quem não é especialista, né? Eu digo, não sei o que é, tá infectado e tá com a pele irritada, limpa para eu reavaliar depois e ver o que é que tem de base. Então, isso requer um certo grau de experiência e faz toda a diferença. Isso, e até assim, os pacientes, quando eles têm muitas lesões, né? E aí você tem que tomar cuidado, porque quando você vai fazer o tratamento, o paciente já está muito irritado, né? Então, você já tem ali que também fazer um tratamento para evitar uma eczematização, né? Isso. Hidratar o paciente direitinho, fazer antihistamínico. Às vezes a gente até fica alternando, né? Faz a permetrina, faz um hidratante, um corticoide tópico, para realmente conseguir controlar aquele paciente. Isso. Algumas vezes o paciente vem com a pele tão irritada, tão eczematizada, que às vezes a gente até adia o tratamento tópico. Faz só um oral e no segundo ciclo faz oral e tópico, porque a gente sabe que vai queimar aquela pele. Isso. Então, esse cuidado de examinar o paciente e de tentar direcionar melhor o tratamento para aquele paciente é fundamental. É o que eu digo, a gente dá diagnóstico muito rápido, dermatologista de forma geral. A demora na nossa consulta é em orientação. Isso, exatamente. Faz muita diferença. Isso. Muita diferença. E outra coisa bem interessante que pode ser uma armadilha, especialmente para os nossos pacientes, é culpar o animal doméstico, culpar o pet pela transmissibilidade do ácaro. Isso é mito ou verdade, Luiz? Não, isso aí é mito, né? A nossa escabiose é aquela que vai infestar o ser humano, ela é exclusiva do ser humano. Existem outras espécies de sarcópteros, mas a nossa, ela só infecta o ser humano. Então, o paciente às vezes chega dizendo, eu já dei fim no meu cachorro, já dei fim no meu gato, doei, botei para adoção. Eu disse, não precisa. Inocente o pet do seu paciente. O contágio, né, da escabiose, ele é feito de humano para humano. Isso. Os animais, eles não vão ter nenhuma culpa com relação a isso. E nem precisa também higienizar o ambiente, né? Você não vai passar permetrina no ambiente. No pelo do bichinho, né? Então, a primeira coisa, inocente o pet, para que ele não sofra, e nem o paciente. Porque a gente sabe que hoje em dia os pets, eles fazem meio que parte da família, né? São importantes para as crianças, tudo. Então, não precisa estar se livrando dos bichinhos por conta da escabiose, não. Não. Ainda bem, eu acho que essa na verdade, é uma armadilha que vem já trazida pelo paciente, né? Os pacientes muitas vezes ficam constrangidos de dizerem que tem escabiose, que tem sarna, dizendo, não peguei contra a pessoa, né? Não, doutora, foi culpa do meu cachorro, né? Então, muitas vezes é um certo constrangimento e que pode gerar um problema maior, você excluir o animal do ambiente familiar completamente sem necessidade. Então, a gente tem que tirar... Né? Acho que até tranquilizar o paciente que escabiose é comum, não é falta de higiene é continuar com, né? Não quer dizer que qualquer um está sujeito a ser infectado e pode acontecer, a gente trata como tal e está tudo bem, mas isso não significa falta de higiene, não significa pobreza, né? Então o paciente muitas vezes tem esse constrangimento e aí quer imputar a culpa para os outros ou até para os bichinhos. E até porque, como você disse, logo no início, o agente etiológico do Sarcóptes KB, ele é variedade hominis, né? Existe para cada espécie de animal que pode ter a sarna específica com a variedade específica
do agente etiológico. Então, realmente é contato interhumano mesmo. Isso, pegou com outra pessoa. Pode ter certeza. E ainda vem o pessoal em ambulatório dizendo, mas foi com quem? Onde é que veio isso? Eu digo, olha, aí é difícil. É mais difícil. Aí é mais difícil. Peguei com você comigo. É muito difícil você dizer exatamente a origem, né? Em algumas doenças, às vezes, isso pode ser fácil. Em algumas doenças infecciosas. E escabiose é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, assim, não, eu até explico ao paciente, não perca tempo com isso. Não fique querendo culpar. Eu peguei com quem? Foi com quem eu abracei? Foi numa sala de fisioterapia? Foi na academia? Eu digo, não vem ao caso, vamos tratar e resolver para que você não transmita dentro de casa. Agora o animalzinho pode continuar com ele. Pode continuar. Até pelo que a gente conversou do tempo da sensibilização, né? Que então vai ser ali de 4 a 6 semanas. Então dificilmente o paciente vai lembrar que de há 6 semanas atrás ele frequentou um determinado local, visitou uma pessoa que de repente estava ali com um prurido, que não sabia nem o que era ainda. Então a gente tende realmente a dizer, olha, não se preocupe, vamos tratar e vamos em frente. Vamos em frente. E outra coisa bem importante é que, após o diagnóstico, esse paciente tem um potencial de transmissibilidade. E aí, uma das grandes armadilhas também na condução médica é exagerar no tempo de afastamento deste paciente com escabiose de suas atividades habituais, né? Por quê? A gente sabe que existe esse risco, mas não precisa persistir esse tempo de afastamento enquanto o paciente se coça. A gente não vai também afastar por 45 dias, às vezes o paciente está coçando. Então, não é o prurido que vai ditar o afastamento. E o que é que deve ditar o afastamento? E é já tão estigmatizado, né? Que você está com escabiose, você não pode fazer mais nada, não pode sair. Não, iniciou o tratamento, 24 horas depois o paciente volta à rotina normal. Isso. Então, ele vai manter o tratamento prescrito, mas ele já pode voltar para as atividades laborais, atividades físicas, tudo normal. Então, a gente não precisa dar um atestado prolongado. É 24 horas só e... Isso, se fizer tratamento oral 24 horas, se for tópico de 1 a 3 dias, 3 dias depois está liberado para as atividades habituais. Então, sem drama, sem inventar, né, exageros. Fez o primeiro ciclo de tratamento. Fez o primeiro ciclo, vá-se embora. Vida real, segue o jogo. E às vezes o drama é do próprio paciente, né, que quer ficar mais tempo afastado. Sim, e a gente entende que realmente o prurido é uma coisa que tira a pessoa do sério. Incomoda. Tira, a pessoa não dorme bem, né? Além do estigma, né? Imagina você tá no trabalho, tá lá se coçando, é uma coisa realmente constrangedora. Mas pode, fez o primeiro ciclo, tá tranquilo. Pode liberar, então não exagerem. Lembrem de afastar, porque é 8 ou 80, né? Alguns esquecem da necessidade de afastamento, 24, 48 horas, ok. Isso. E outros passam do ponto. Então vamos equilibrar isso aí, não caia nessa armadilha, nem nós como médicos, nem caiamos no papo do paciente, que muitas vezes tem alguns benefícios aí secundários, tá? Além disso, uma medida muito importante é a orientação com relação aos fômites, né? Os mecanismos de transmissibilidade indireta. E uma grande armadilha, Luiz, que a gente cai e que ainda alguns colegas reverberam e incentivam os pacientes é orientar medidas extremamente trabalhosas nesse tratamento da escabiose, né? O paciente, em geral, já se incomoda quando a gente diz tem que tratar você e os contactantes intradomiciliares. Aí vem, doutora, mas ninguém se coça, mas precisa. Aí, além disso, vem ainda uma série de orientações para evitar a transmissibilidade indireta. Olha, você vai ter que lavar lençóis, toalhas, roupas pessoais, escaldar, colocar no sol. Isso é uma loucura. Então, uma grande armadilha é: não oriente, exagero, não dê muito trabalho ao paciente no tratamento da escabiose. Como é que você costuma orientar, Luiz? A gente sabe, né, que o Sarcóptes ele vai viver ali 3 dias fora da nossa pele. Então, a transmissão por fômites, ela existe, mas ela não é a principal. A principal realmente é o contato pele a pele. Então, a higiene dos fômites, ela vai ser importante, mas também a gente não vai precisar a escaldar tudo que o paciente usou de toalha, fronha. Às vezes o paciente tem que lembrar de sandália, de tênis, porque surreal, tudo isso, né? Não tem condição, né? Então, o que é que a gente deve orientar? Não reutilizar o que o paciente usou ali até uns 3 dias antes, né? Fazer uma lavagem comum. O nosso clima já é quente. O paciente colocar lençol, toalha, tudo para secar no sol, a gente já vai ter um aquecimento importante. E se a gente manter aquele fômite afastado da pele por 3 dias ou um pouco mais, aquele ácaro vai morrer e aí não vai ter mais transmissão indireta. Isso. Então, uma regra básica é afastar o que você usou 3 dias antes,
passar pelo menos 3 dias sem usar, lavar corretamente e a gente já vai ter aquecimento de quando for passar no ferro, a gente já vai ter o aquecimento do sol. Então não precisa medidas excepcionais que você vai botar uma carga tão grande no paciente, além do tratamento medicamentoso, as orientações com banho, da eczematização, da infecção secundária. Então aí você ainda vai, tire tudo de dentro de casa e lave tudo, escalde tudo. A gente termina complicando demais e o paciente termina não fazendo o principal às vezes. Isso. Então a gente tem que simplificar. Evitar contato com aquilo que usou 3 dias antes, lavar de forma normal, passar no ferro e evitar o contato ali por 3 dias com aqueles vômitos. Então a gente não precisa de muito mais do que isso não. Eu tive um paciente, Luiz, que ele disse, mas doutora Jéssica, eu tenho um dia certo de lavar as coisas da minha casa, minhas roupas. Eu disse, olha, então não tem problema. Pega tudo, coloca dentro de um saco e deixa 3 dias no saco. Aí depois, e junta depois quando você for lavar. Lava tudo então, junto. É só você não ficar reutilizando para você não fazer a reinfecção. Isso. Porque é justamente isso. Muitos pacientes acham que o meu tratamento está resistente da escabiose e, na verdade, ele está, fazendo reinfecção. Isso. Ou pelos vômitos, ou também pelos os contactantes que não foram tratados, né? Isso. E a gente tem que ter esse cuidado para tentar diminuir essa infestação, né? Isso. Essa orientação acho que prevalece muito em guideline, em literatura, e especialmente em locais muito frios, né? Como é uma doença que acomete o mundo todo, né? Em locais frios, a tendência é você reutilizar muito, não lavar com a frequência, reutilizar roupa, às vezes nem banho toma todo dia, imagina lavar. Né? Então, assim, é uma coisa que é relevante. Então, eles orientam, na maioria dos guidelines, que se lave, se tente lá, né? Tem esses locais que lavam com alta temperatura, a partir de 60 graus, o ácaro já morre. Então, essa orientação tem um peso maior, eu acho, em alguns outros países. Mas aqui não vamos complicar. Lava, estende no sol, 3 dias, depois pode repetir a roupa, pode manter aí a roupa de cama e de banho uma semana de boa. Agora, imagina o pessoal com caldeirões, escaldando lençol, minha gente, sem condições. Mas o pessoal é muito orientado, assim, às vezes é mal orientado, né? Os pacientes muitas vezes já chegam pra gente dizendo, eu já escaldei a casa inteira e não melhorei, né? Mas eu acho, assim, pelo menos na minha prática, eu passo o tratamento e eu peço naqueles 3 dias de tratamento que, né, por exemplo, passa a permetrina à noite e naqueles 3 dias retirar o que utilizou para lavar, né? Porque aí já é suficiente, não precisa ficar enquanto está com prurido todos os dias lavando tudo de casa. Exatamente. Né? 3 dias dá para aguentar. Exatamente. Tá, dá um trabalhinho, mas dá. É mais tranquilo, né? E a gente lembrar que o segundo ciclo de tratamento, além de reforçar o primeiro, ele também tem uma função de evitar essas reinfestações secundárias por vômitos, tudo. Então a gente não precisa estar com caldeirões em casa mais. Isso. Então, tratar contactante é o fundamental, né? Não, para não cair nessa armadilha, é não perder o foco. A gente tem que facilitar a vida do paciente. Então, dar importância ao que realmente é fundamental. Tratar ele mesmo, o sintomático, tratar os contactantes e uma orientação geral para o mecanismo de transmissibilidade indireta. E eu chamo também a atenção, uma coisa que a gente não falou, muitas vezes a gente faz tratamento combinado, né, na condução da escabiose, tópico e oral, a gente faz permetrina tópica e ivermectina oral, e o ciclo de repetição, geralmente 7, 10 dias depois. Isso. E não é obrigatoriamente necessário fazer o tratamento combinado. Isso vai muito do acesso do paciente à medicação, da extensão, e especialmente para contactantes. Então, contactantes que não têm sintoma, pode fazer só tratamento oral, não tem problema. Não precisa mergulhar todo mundo em loções, né? Às vezes são 10 pessoas em casa. Então, é muito mais prático você pensar em prescrever para os familiares uma medicação oral e também lembrar de repetir nos contactantes, que isso é importante, do que você está realmente medicando excessivamente com tópico, que a gente sabe que a adesão tende a ser menor. Tende a ser menor, isso é uma realidade. A gente tem que lembrar que vai individualizar sempre, né? A gente sempre quer tratar da melhor forma, mas a gente não vai poder pegar um paciente todo eczematizado e dar permetrina em cima. Aí, nesses casos, a gente vai para a ivermectina. Aquele paciente que tem muitas pessoas em casa, mas que ele não sabe relatar para a gente o peso das pessoas para a gente passar a ivermectina de forma adequada. Então, a gente vai ter que fazer a permetrina. Então, a gente vai individualizar sempre. A dica não precisa ser sempre tudo. Não precisa ser sempre os dois. Às vezes, pode ser isoladamente para a gente tratar da melhor forma. Salvo
em uma situação. Sim. Em que situação a gente ultrapassa um pouco isso, que a gente tem realmente obrigatoriamente que combinar tratamentos. A sarna crostosa, né? Isso. A gente tá o tempo todo aqui falando da sarna clássica, né? Sim. Da escabiose clássica, né? A sarna crostosa é um outro capítulo, né, na dermatologia, porque é muito exuberante. 12 a 15 ácaros de lesões, a gente começou o podcast falando, dá até poucas lesões no paciente ígido, imunocompetente. Você vai para a sarna crostosa, milhões de ácaros. Então, assim, dá até epidemias em hospitais de infestação, é super arriscado, né? A gente tem que ter esse cuidado. E aí o tratamento, existem protocolos mundiais, existem protocolos que você vai repetindo frequentemente a ivermectina e com a manutenção da permetrina. Então, é uma coisa que a gente também não pode subtratar, não. Isso, é bem sério. Isso, mas tomando sempre cuidado com a questão da eczematização, né? Porque o paciente com a sarna crostosa, ele já tá, assim, realmente muito lesão, muito irritado já, né? Então tem que lembrar sempre da hidratação também desse paciente para evitar, né? Que o paciente ele persista com prurido por conta do eczema. Verdade. E apesar do nome, né, sarna crostosa, sarna norueguesa, a gente tem que lembrar que é simplesmente o mesmo agente etiológico. Isso é uma manifestação exuberante pela própria imunossupressão do paciente que permite com que aquele ácaro seja hiperproliferado e muitas vezes se manifeste como placas crostosas extremamente exuberantes e que tem um poder de infectar, né, o ambiente de forma enorme. Muito mais extensa. Bem mais extensa. E faz um estrago em enfermarias. Exatamente. E até para nós que estamos assistindo o paciente e eventualmente a gente acaba se contaminando. Então, a gente alerta que o ácaro da escabiose, ele não voa, né? Então não precisa ter pânico, né? Aí tá escabiose, aí já vai comer. Não, eu brinco porque às vezes em ambulatório, justamente com aluno de graduação, ou quem não tem ainda alguma familiaridade, alguma tranquilidade, né? Com aquela condução, fica, doutora, é escabiose, aí fica longe. Eu digo, sim, pode examinar, lava a mão, ok. Tá tranquilo, não vai voar não, até você, eu vou pular, né? Mas às vezes assim, só de falar o nome escabiose já tá todo mundo no ambulatório se coçando, né? Doutor, acho que eu peguei, eu digo, deu nem tempo, tá danado, né? Mas é uma coisa... Terminou a consulta, eu acho que eu tô precisando da ivermectina também. Doutora, passa aí pra mim, eu digo, meu filho, lave a mão, não precisa ter esse receio, precisa ter cuidado, cautela, atenção, mas medo não, né? Ele não vai sair voando de uma sala pra outra, não. Isso aí é tranquilo, não tem asas, não tem asas, né? É isso aí. Alguém quer fazer mais um comentário, chamar a atenção? Vou comentar algum caso que a gente teve aí já na condução de escabiose. A gente já teve alguns, eu lembro de um caso de um paciente que foi conduzido até como psoríase. Isso. Né? A placa descamativa era tão intensa, muitas vezes prevalecendo em área extensora, né, que é a área de acometimento de psoríase. O paciente estava sendo tratado com imunossupressor, veja só, aumentando as lesões e o pessoal achando que era uma psoríase, né, muito resistente, e na realidade o tratamento estava contribuindo com o aumento das lesões na sarna crostosa. Então, até sarna crostosa dá rasteira, inclusive especialista. A gente tem que estar muito atento, porque o paciente muitas vezes ainda não tem o diagnóstico da imunossupressão. A gente dá diagnóstico às vezes em paciente, né, com HIV, com HTLV, e às vezes o que chama atenção é o tipo de apresentação que traduz a gente a algum grau de imunossupressão. E é interessante a gente pensar assim, com a evolução da medicina a gente tem uma ampla gama de imunossupressores. Então, o paciente está fazendo uma corticoterapia de longo prazo. Ele é um paciente que, se ele pegar uma escabiose, provavelmente ele vai fazer uma sarna norueguesa, uma crostosa. Isso. Então, a gente pensar no paciente imunossuprimido, não só em doenças adquiridas, como o HIV, mas pensar nos pacientes que a gente medica mesmo, que aí eles entram no grupo de risco, né, de desenvolver a sarna crostosa. E tem que estar numa possibilidade diagnóstica. Uma coisa muito interessante é que a sarna crostosa nem sempre o paciente tem prurido. Muitas vezes o paciente ele faz um padrão eritrodérmico, ele fica todo vermelho. Aí você começa a ver nas extremidades, nas mãos, na região da areola mamária, periumbilical, virilhas e axilas, com umas escamas mais amareladazinhas, quase assim, muito parecido com um tom de enxofre, aquele amareladozinho assim mais suave, quase esverdeado, amarelo esverdeado.
E aí, nesses locais próximos das unhas, e aí esse paciente que nem sempre tem um prurido que piora à noite, como a sarna clássica, a gente às vezes passa batido. Então, eu acho que a gente tem que não esquecer esse diagnóstico, né? Isso, e é comum sobre essas lesões até aquele aspecto meio fissurado, né? Sim. São grandes fissuras, aberturas, que inclusive... fonte de infecção. São fonte de infecção, são quebra de barreira, o paciente relata ardor local e está sobre aquela grande placa de sarnocrostosa. Então, é um aspecto clínico realmente bem exuberante e que tem um risco de infecção enorme. Muito grande. E é nesses pacientes que a gente tem que tomar cuidado com o tratamento tópico, né? Isso. Porque o paciente já está ali, né? Todo fissurado, né? Isso. E geralmente irrita muito a pele quando você faz o tratamento tópico. Do mesmo jeito que a gente conversou, né? Que poucas lesões podem indicar pra gente a escabiose clássica. Na escabiose crostosa, a gente já teve um paciente lá no HC, não sei se tu lembra, que era um senhor, que ele só tinha tava assim, iniciando o quadro. Entre os dedos, a gente via esse famoso pozinho de enxofre, né? Um pozinho amarelo esverdeado. E aí a gente deu o diagnóstico quadrozinho inicial. Nem sempre o paciente vai ter aquela sarna crostosa que cobre aqui o antebraço todo, a mão inteira, o pé todo, né, com as unhas hiperceratóticas. Então, da mesma forma, a gente também pode ter quadros mais discretos. E a gente tem que lembrar da sarna crostosa nesses casos também. Na verdade, eu tenho eu digo que é uma máxima para medicina e para dermato mais ainda, né? Doença não é foto, né? Doença é filme. Isso aí eu acho que conta muito. Existe uma dinâmica de apresentação da doença. Naturalmente, uma sarnocrostosa exuberante não começou como tal. Ela começou na área interdigital, área de dobra, e aquilo não tratado foi aumentando e aumentando, até chegar naquele quadro clássico. Então, não esperem que todos os quadros sejam iguais. Então, a manifestação vai se somando e vai se intensificando na medida que a gente acompanha o paciente. E para finalizar... Não, desculpe, vá. Não, você falando eu ia falar que, assim, a questão de que dermatologia é o detalhe, né? Isso. Independente do quadro que o paciente apresente, você vai no detalhe, você vai procurar as lesões elementares nos locais de acometimento, né? Que são mais comuns da doença, né? Então, assim, é conhecimento, né? E, como a gente já falou, de dermato, é questão de experiência. Também, muitos pacientes você precisa ter visto casos parecidos para poder realmente chegar no diagnóstico, né? E lembrar para os médicos, para finalizando, é que o diagnóstico de escabiose é presuntivo. Então, a gente dá o diagnóstico pelo quadro clínico, pela queixa, pelas lesões, a gente já pode tratar. O diagnóstico de certeza a gente teria que fazer um raspado da pele e olhar no microscópio. Então isso não é de fácil acesso. O paciente está com a queixa na escabiose clássica de um prurido que piora à noite, com pápulas escoriadas, em topografia normal, gente, pode tratar, está autorizado a tratar. Isso. Então o diagnóstico, né, de suspeição. E outra coisa que nos auxilia para nós especialistas, nós temos um instrumento, né, que é o dermatoscópio, que é um microscópio de superfície, que em lesões ainda iniciais não escoriadas, muitas vezes a gente consegue visualizar o bichinho. Então, isso é ótimo. Nossa arma, né? Nossa arma, né? A gente consegue visualizar. Agora, lógico, em pacientes muito escoriados, muito eczematizados, vai estar o samba do crioulo doido, você não vai achar nada. Só pápula e crostícula. Mas em lesões que a gente consegue, né, típicas ou lesões incipientes, você vê o ácaro, né? A presença. O sinal da asa delta. Da asa delta, que exatamente. Aí você vê o ácaro fêmea, que é o sacal de cabelo, entrando, como ele é um ácaro que ele é meio acastanhado, discretamente acastanhado, aí você vê um aspecto de asa delta com a cabecinha do ácaro na pele. Isso. Então, para quem tem prática e tem um instrumento, para os especialistas é uma arma bem interessante. Isso. Então, pessoal, aqui conversamos sobre 6 armadilhas no manejo e diagnóstico da escabiose. Esperamos que tenhamos contribuído com o conhecimento de vocês. Quem gostou, curte, compartilha, conversa com os amigos e não esqueçam, sigam a gente em todas as redes sociais. Dermato Papers com vocês.